Fala galera, tudo bom com vocês? Eu queria começar essa aula de hoje com uma pergunta. Será se o universo, ou melhor, será se a realidade quer ser conhecida? Não sei. Quer ser reconhecida? Não sei. Será que nós, seres humanos, somos livres para conhecer a realidade? Ou será que o próprio universo se move de alguma forma que nós não conhecemos para que constatemos a existência do próprio universo? Não sei! Fica aí que a gente vai já falar sobre isso, beleza? Solta a vinheta, Simone! Você não fala com a Simone não, hein? Nunca mais! Pessoal, antes de começar o assunto em si, eu preciso contextualizar vocês em uma coisa. Entre os que criticaram o dualismo cartesiano, ou seja, a diferença entre corpo e alma, está o inglês Thomas Hobbes. Ele era contemporâneo de Descartes e leitor de suas obras, mas ele discordava da ideia de que a realidade pudesse estar constituída de duas substâncias. Ele também discordava de que o pensamento fosse uma realidade imaterial fora da mente, fora do corpo humano. Para ele, nada era imaterial, de tal forma que desenvolveu uma concepção metafísica totalmente materialista. Para Thomas Hobbes, tudo é o corpo, tudo é corpo, tudo possui corpo. Então, ao analisar as meditações metafísicas de Descartes, Thomas Hobbes aceitou que o código fazia sentido. Afinal de contas, se eu penso, eu tenho consciência de que estou pensando. Mas ele discordava dessa concepção de que o pensamento fosse a evidência de uma realidade separada e distinta do corpo, da existência e de uma substância espiritual. Portanto, ele escreveu: não podemos conceber qualquer ato sem um sujeito. Assim também não podemos conceber o pensamento sem uma coisa que pense. A ciência sem uma coisa que saiba. E o passeio sem uma coisa que passeie. De onde se segue que uma coisa que pensa é alguma coisa de corporal. Ahá! Em outras palavras, pessoal, Hobbes concordava que pensar era uma evidência de que algo existia. Mas existia como corpo, pois para ele o que se chama espírito não seria outra coisa senão o resultado de movimento de certos órgãos corporais, como ele explica também aqui na sua obra O Leviatã. Há duas espécies de conhecimento, um dos quais é o conhecimento dos fatos, e o outro é o conhecimento das consequências de uma afirmação para outra. O primeiro está limitado aos sentidos e à memória, e é um conhecimento absoluto. Ao segundo, chama-se ciência, e é condicional, como quando sabemos que se a figura apresentada for um círculo, nesse caso qualquer linha reta que passe por seu centro, dividi-la em duas partes iguais. Este é o conhecimento necessário para um filósofo, isto é, para aqueles que pretendem raciocinar. Pessoal, isso significa que para Hobbes é pela sensação que se inicia todo o processo do conhecimento, e essa concepção se denomina empirista. Assim, a partir das noções de corpo e movimento, Hobbes explicava toda a realidade. Todos os corpos, incluindo o pensamento, estariam sujeitos aos nexos causais que determinam seus movimentos. Portanto, gente, nada se move por si próprio, seja por uma propensão natural de seguir sua natureza ou essência, como pensava Aristóteles, seja de forma aleatória e livre, caótica. Tudo é movido no sentido de que todo movimento é sempre uma reação ou efeito a um agente externo ao corpo, ou causa. O mecanismo que Descartes havia adotado para compreender o mundo exterior, ou seja, as resistências, foi universalizado por Hobbes, abrangendo o material e o que geralmente se considera espiritual. Para ele, todo o real existiria no espaço e seria corpo, ou melhor, corpo em movimento. Até mesmo a vontade humana não seria livre, pois ao querer algo, não passaria de uma reação interna a uma ação ou estímulo de um mundo externo. Desse modo, sem lugar para o acaso e a liberdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Portanto, gente, o materialismo hobbesiano caracteriza-se por um profundo determinismo, isto é, pela noção de que todos os fenômenos materiais e psíquicos estão interligados e determinados por relações profundas de causa e efeito. Bota as imagens aí pra gente ver como é que ficou essa criança aí. Somos feitos de átomos. O bizarro universo quântico está dentro de nós. Puxado por luas desconhecidas,
executando sua magia impossível em todos os níveis de vida e experiência. O que é isso? Um pequeno número de estrelas? Ou algo mais? Estamos mandando uma imagem feita de luz até seus olhos. Ela está chegando na sua retina nesse exato momento. As células na sua retina estão mudando quimicamente agora mesmo, porque estamos estimulando algumas delas com fótons. A sua retina aguarda essas mudanças por uma fração de segundo. Agora, ela as apaga para receber a próxima carga de fótons. A sua retina não detecta todos eles, pois não consegue. Ela capta apenas uma pequena porcentagem dos fótons que vão na sua direção. É impossível prever qual célula específica em sua retina vai captar um fóton. Mesmo quando se trata de algo tão vital quanto a nossa visão, tudo o que temos são probabilidades. Agora estamos disparando muito mais fótons em sua direção. 500 mil a mais. O que você está vendo? A superfície de algum planeta orbitando outra estrela? Precisamos de mais desses fótons para ter certeza. Alguns milhões a mais. Somente quando mandamos todos esses fótons na sua direção, dezenas de milhões deles, é que a realidade começa a tomar forma. Ao longo do tempo, as probabilidades se tornam possibilidades. E, por fim, as possibilidades se tornam certezas. Mas a certeza realmente existe. Se tudo, até mesmo a nossa própria visão, é governado por probabilidades, pode haver alguma realidade absoluta? A probabilidade é só uma ilusão em si. Um fantasma da nossa ignorância. Ela é isso se vivermos em um universo onde cada evento já foi predeterminado no início dos tempos. Isso é chamado de superdeterminismo. No universo superdeterminístico, o fracasso catastrófico dos tratados, um espirro, o asteroide que dizimou os dinossauros, uma abelha em particular polinizando uma flor específica, você me ouvindo agora mesmo. Todos esses eventos foram colocados em andamento no momento em que o universo começou, quando não era maior do que uma bola de gude. Em um cosmos superdeterminístico, partículas entrelaçadas, separadas por galáxias inteiras, não precisam saber uma da outra para mudar o seu spin. Elas sempre estiveram destinadas a fazer isso, desde aquele momento. Assim como suas parceiras. Assim como o intruso que rompeu a ligação ao observar uma delas. Pensem nisso. Todos esses eventos e trilhões de outros inscritos no potencial do primeiro momento do universo. Como tudo no universo é feito das mesmas partículas elementares, incluindo nós estamos sujeitos às mesmas leis que regem o universo quântico. E assim será para o que vier a seguir. E o que vai acontecer depois disso. A má notícia é que isso parece nos tirar todo o controle. Estamos apenas no automático, seguindo um roteiro que foi escrito para nós há quase 14 bilhões de anos. O tempo todo nos dizendo o quanto éramos inteligentes naquela discussão, ou egoístas, corajosos. Se pudéssemos ao menos mudar uma pequena coisa em nós mesmos. Em um universo desprovido de livre-arbítrio, não somos nada além de robôs determinísticos. Gente, no século XIX, o filósofo alemão Friedrich Hegel concebeu uma ontologia radicalmente oposta ao materialismo hobbesiano. Para ele, o mundo seria o desdobramento de um espírito abrangente ou absoluto, ou seja, o mundo seria o desdobramento espiritual e não material, como falava Hobbes. Desse modo, gente, Hegel identificava a ideia ou o espírito com toda a realidade. Isso se trata de um idealismo absoluto, conforme a gente vai tentar entender agora, beleza? Vamos nessa? Bora! Bora! Para Hegel, o real é racional. Portanto, ele entendia a realidade como um processo análogo ao pensamento. Ele dizia que tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Com essa afirmação, ele sintetizava as seguintes noções. Vamos a elas. Primeiro, a realidade possui racionalidade ou identifica-se com ela. Ou seja, o mundo é a atuação ou realização progressiva de uma razão. Chame de ideia, espírito, ou absoluto, ou Deus, não importa. Essa atuação está presente tanto na natureza como no ser humano e em suas construções culturais e históricas também. Portanto, gente, o mundo não é o reino do acaso,
onde os fatos se dão de forma aleatória, mas sim o desdobramento do logos, ou seja, da espiritualidade racional. Por isso ele dizia que o real é racional. O segundo ponto para entendermos o pensamento de Hegel é que para ele a razão possui realidade ou identifica-se com ela. Perceba, se o real é racional, inversamente a razão não seria apenas um processo abstrato no qual as ideias equivalem às puras representações ou imagens do mundo como se costuma pensar. Elas fazem parte da estrutura profunda do real, de tal maneira que, quanto maior a racionalidade, mais forte ou elevada a realidade. Ou seja, a noção de quantidade se transforma em qualidade. Por exemplo, pensemos nas várias teorias científicas que foram pensadas antes de serem testadas e comprovadas empiricamente depois. É tudo computador essa porra. O entusiasmo do chefe da pesquisa foi evidente quando anunciou que um grupo internacional de cientistas conseguiu detectar as chamadas ondas gravitacionais. Pela primeira vez, o universo falou conosco por meio de ondas gravitacionais. Conseguimos ouvi-las, disse David Wright. O grupo conseguiu ouvir o som de um evento catastrófico que aconteceu 1 bilhão e 300 milhões de anos atrás, quando a vida na Terra ainda era embrionária. 2 buracos negros muito distantes estavam girando um em torno do outro em órbitas cada vez mais rápidas e se chocaram. Por uma fração mínima de segundo, a colisão produziu o equivalente a 50 vezes mais energia do que todas as estrelas do universo juntas. Foi uma explosão tão forte que deformou o espaço e o tempo, espalhando ondas parecidas com ondas sonoras que viajaram o universo em todas as direções. Dia 14 de setembro de 2015, essas ondas, já muito enfraquecidas, foram detectadas por um enorme sistema instalado nos Estados Unidos. O sistema, chamado LIGO, usa canhões de laser instalados a 3.800 quilômetros de distância entre si. Agora, detectando ondas gravitacionais, a astronomia passa a poder ouvir o universo. Ouvir o universo é uma perspectiva nova, mas não para o legado de Albert Einstein. 100 anos atrás, logo depois de escrever a teoria geral da relatividade, o físico de família judia, nascido na Alemanha, propôs exatamente essa tese, a de que os grandes choques, as grandes explosões do universo, criam ondas gravitacionais e produzem sons. Einstein não tinha a ajuda de instrumentos sofisticados, mas um século depois, continua liderando a ciência. O problema da criança muito inteligente, Maurílio, é que ela acaba caindo na droga. O problema é esse. É como se o universo quisesse que reconheçamos sua existência. Assim, o ser humano constituiria a manifestação mais elevada dessa razão, que estaria dentro dele e ao mesmo tempo acima dele, pois a racionalidade cósmica movimentaria o mundo e, consequentemente, nós, seres humanos. Mais ou menos. Desse modo, galera, Hegel rompeu com a distinção tradicional entre consciência e mundo, sujeito e objeto, ideal e real, espírito e matéria. Para ele, a realidade se identificaria totalmente com o espírito, ou ideia, ou razão. E a racionalidade seria o fundamento de tudo que existe, inclusive da natureza. E foi droga, hein? Quando Hegel concebe a realidade como espírito, ele quer destacar que ela não é apenas uma substância, um material, uma resistência, como pensava tanto Descartes e Thomas Hobbes. A realidade é principalmente um sujeito, um ser com vida própria, que pode atuar. Portanto, gente, entender a realidade como espírito é entendê-la nesse seu atuar constante, ou seja, como movimento ou processo, e não como coisa ou substância inerte, parada, apenas sujeita à reação de forças externas. A gente tem que entender a realidade como um devir, pensava Hegel, ou seja, um movimento sempre constante, ou um eterno vir a ser, podemos dizer dessas palavras. Mas como é esse movimento do real? Bom, de acordo com Hegel, esse movimento tem uma característica específica. Ele se dá por contradições autossuperadoras contínuas. Isso quer dizer que cada momento surge do anterior e prepara o seguinte, em um processo de embate e superação que sempre o anterior tende a ser negado. Esse desenvolvimento que se faz por meio do embate e da superação das contradições foi chamado por Hegel de dialética.
Mas não se trata aqui, gente, do método usado por Platão para pensar e conhecer a realidade, mas sim de uma descrição do movimento real do mundo. Nuances para juntar tudo depois Que dentro porra é dessa essa de nuance, rapaz? O movimento dialético se processa em 3 momentos. O primeiro, do ser em si. O segundo, do ser outro ou fora de si. E o terceiro, que seria o retorno do ser para si. Vejamos o exemplo do reino vegetal, por exemplo. A semente seria o em si, da planta. Mas ela deve morrer como semente para fora de si e poder se desdobrar na planta, que é o retornar para si de novo. Queria dar um recado para você que nos assiste, que é o seguinte. Ellen Sancho, som na caixa do caldeirão. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Assim, gente, a dialética do mundo pode ser representada como uma espiral, ou seja, um movimento circular que não se fecha nunca, seguindo evolutivamente em direção ao infinito. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, galera, este é o assunto que eu tinha para tratar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu? Tchau!